Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Em abril, falando sobre a nossa carta de gestão, nossos comentários aí mensais, sobre o que aconteceu na economia do Brasil e o restante do mundo, a gente vai falar agora aí no nosso comentário mensal. Começando pelo Brasil, a gente costuma dizer que vivemos uma crise dentro da crise, desencadeada aí do governo, o executivo, legislativo e judiciário. A gente viu que nos últimos dias de abril desembarcou o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, fazendo várias acusações aí contra o governo federal executivo, Também, um pouquinho antes do ministro Moro sair, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também desembarcou do governo, Ambas as saídas foram bem polêmicas, teve bastante ruído aí com relação à saída dos dois ministros, e a gente viu que no aspecto político, isso aí acabou pesando bastante para a condução aí do governo. Inclusive, na crítica que existe aí, dizem que a capacidade do governo em administrar, em gerir o Brasil nesse estado de crise que nós encontramos agora, ocasionada pelo coronavírus, está bem fragilizado, está bem complicado aí. Então, passando a isso, o cenário que a gente tem aqui no Brasil, diante do coronavírus, a gente viu o PIB do Brasil, a perspectiva de crescimento, não saíram os dados ainda, que o Brasil deve perder aí em torno de 3,5%, 4% do PIB no final de 2020. Então, acaba que isso aí é ruim, é um dado que já foi um pouco precificado aí pela Bolsa, e a gente vai ver como é que isso vai transcorrer agora. Como a gente já falou no mês passado, na carta de março, a gente previu lá que o pior cenário para a economia do Brasil deve entrar agora, no segundo trimestre. Então, assim, quando a gente for divulgar as próximas cartas, pessoal, é possível que a gente divulgue números um pouco piores do que a gente está falando agora. Só que a Bolsa, ela acaba que ela antecipa esses movimentos. Então, por que a Bolsa subiu em abril, sendo que os dados vieram tão ruins? É porque todos os acontecimentos, toda a antecipação da Bolsa, ela já aconteceu, as quedas já ocorreram, tanto em março quanto em fevereiro. Então, o que aconteceu agora foi justamente o mercado só divulgando, só mostrando os dados que ocorreram aí, que da Bolsa já precificou no passado. Então, a gente agora pode assistir, o mercado meio que já está de olhos atentos aí com o que deve ocorrer daqui para frente, os dados que esse que deve ser o pior trimestre da pandemia, porque vai pegar os meses praticamente cheios, com a paralisação. O que a gente observa aqui? A flexibilização com relação à quarentena, ou lockdown, como alguns costumam dizer, ao invés de estarem sendo flexibilizados, parece que os estados vão começar a tomar medidas mais drásticas para o isolamento. Isso aí vai ter um efeito bem significativo sobre a economia. Se isso de fato ocorrer, talvez a gente ainda tenha uma demora maior para a volta da retomada ou da economia, da atividade econômica. Então, a gente espera, a gente trabalha aí com a hipótese nossa aqui da Lotus, que a gente só deve voltar a começar a flexibilizar aí a quarentena por volta de meados de junho ou até mesmo o final de junho. Até lá, nós ainda não vemos um cenário ainda muito promissor para que seja flexibilizado aí o Covid. Então, falando um pouco de Brasil, indo agora para os Estados Unidos, os dados também de lá não vieram muito positivos. Os Estados Unidos apresentaram queda do PIB deles de 4,8% nesse trimestre. Foi a primeira queda desde 2014, que os Estados Unidos têm aí, apresentando sucessivos crescimentos do PIB americano, vem uma trajetória, a maior da história, inclusive, de crescimento deles lá. E isso foi, de parte, já precificado por conta do coronavírus, Outra questão é que o número de auxílios de desemprego, ele alcançou o patamar de 6,6 milhões de pedidos lá pelos americanos. É um recorde também na série histórica deles lá nos Estados Unidos. Outro ponto é que a taxa de juros dele permanece entre 0% e 0,25% ao ano. Eles têm uma forma um pouco diferente da gente aqui no Brasil, mas basicamente lá eles estão com a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Então isso aí também é outro ponto de aspecto monetário. Eles injetaram aí até agora aproximadamente 2 trilhões de dólares na economia americana para poder minimizar os impactos aí da pandemia. O que voltou-se a veicular na parte
política da coisa é que o presidente Donald Trump, ele voltou com força total a criticar a China, falando que, segundo ele, né, que o vírus, né, foi decorrente de estudo de laboratório e que a própria China se beneficiaria com esse estado todo. Isso aí é o que ele defende e isso tem gerado um certo desconforto aí nos mercados. Então, Donald Trump, como sempre, ainda vem causando aí sua metralhadora aí, ele causando uma certa volatilidade dos mercados. Na China, como também já era esperado, a China, que normalmente vem crescendo a 2 dígitos, né, o outro lado da história, eles tiveram um decréscimo do PIB deles, né, que caiu aí por volta dos 6,8% nesse TRI. Então, para quem vinha crescendo a 10%, 8%, tomar um revés desse aí de 6,8% é impactante. Mas o ponto positivo é que a China também está bem mais avançada aí no retorno das atividades lá, né, parte econômica, e aí a gente vê que minimamente lá na Ásia, né, você vê alguns países como Japão, Singapura, a própria Coreia do Sul também já retornando em níveis bem menos complicados do que nós temos aqui no Brasil em termos de contágio, morte e tudo mais. Então a gente vê que lá eles já estão tentando voltar à normalidade. Passando para a Europa, a gente viu aí que Itália e Espanha, os 2 principais países aí europeus do bloco lá do euro, eles já começaram a ter números também menores de infectados, contaminados e tudo mais pelo coronavírus, e eles já estão começando a pensar também na flexibilização por lá. Então a gente vê aí que isso aí também é muito positivo. Lá na Europa, inclusive, as taxas de juros estão zeradas no bloco como um todo. Lá tem uma certa diferença da parte de política monetária, de país para país, mas quando você olha em conjunto, eles estão com a taxa de juros deles lá zerada nesse ano de 2020 e não deve sofrer aí alterações, né? Então, o que a gente tem no mundo é um pouco isso, taxa de juros para baixo, as bolsas tentando se recuperar aí nesse período todo. E um ponto também que a gente volta a reforçar é o seguinte, pessoal, a gente aqui na Lotus tem uma visão um pouco construtiva do todo. Então, a gente, por mais que um tenha uma visão política, por mais que o outro tenha outra visão, lado A, lado B, a gente procura aqui dissociar um pouco a questão política da questão econômica. Política, cada um tem a sua visão, os interesses de quem está fazendo a política muitas vezes não tem a ver muito com o que precisa ser feito. A economia, como a gente escreve na carta, ela se baseia nos dados e nos fatos. Então, se você está indo bem, os números vêm bons, se os números vêm ruins, os números vêm, né? Também. Então, mostra como é que as coisas estão fluindo. Então, aqui a gente faz aqui? A gente, de fato, olha o contexto econômico, o cenário, a gente tem uma visão de não se expor muito a cenário externo, a commodities, por exemplo, a gente está mais focado no mercado interno, a gente acredita na resiliência e até uma forma da gente analisar como a gente vive aqui, conseguir observar setores que estejam mais bem preparados para enfrentar essa pandemia e também surfar a onda da recuperação. Então a gente entende que agora é um momento muito mais propício, né, para poder estar alocando os recursos em setores voltados à economia doméstica do que estar se expondo ao cenário externo. É uma visão nossa, a nossa tese de investimento é essa. A gente entende que isso aí seja mais benéfico aí para os nossos clientes e cotistas nessa retomada aí da atividade. Tá? Então a gente agradece muito aí por vocês todos, estamos aí sempre à disposição, os nossos canais, seja YouTube, seja na LinkedIn, seja nos telefones, sempre que vocês quiserem, a gente até sugere que vocês se inscrevam nos nossos canais, a gente tem um material, uma formação de conteúdo que a gente está sempre disponibilizando, então se você quiser ter sempre aí o nosso acesso às nossas informações, se inscreva nos nossos canais, que assim que tiver uma atualização, aí você vai receber lá. Tá? Não precisa ficar se preocupando que vai apitar para você aí. Então se inscrevam no nosso canal para ter as nossas informações. Acesse o nosso site, lá tem todas as nossas cartas, todos os nossos conteúdos que nós geramos, né? E aí, qualquer forma também tem nosso telefone, enfim, se quiser entrar em contato conosco, nosso WhatsApp também está aí. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Finalizar aqui terminando, né? A nossa carteira no mês de abril, nós rendemos aí 12% contra 10% do Ibov. Então a gente rendeu aí aproximadamente 2 pontos percentuais a mais, tá? A gente acredita aí que a gente possa, nos próximos meses, diminuir um pouco aí a perda que nós temos e só estamos no ano, né? A gente acredita que a gente volta até a reforçar que bolsa é um investimento de
a médio e longo prazo. Se a gente for olhar de abril de 2019 a abril de 2020, nós estamos caindo somente 3%. Contra aí, acho que aproximadamente uns 20% do Ibov. Então isso é outra coisa que reforça. Quem está conosco desde abril do ano passado está perdendo só 3%. Então é uma forma que a gente espera que em abril de 2021 todo mundo esteja positivo, que a gente tenha superado já a crise e tudo mais, tá bom? Então fica aí a nossa visão, a nossa ideia e qualquer coisa que a gente puder ajudá-los, estamos aí à disposição. Muito obrigado, até lá.